bem, aqui diz assim, um passageiro de massa 80 quilos, a massa é 80 quilos, o peso vai ser 800 newtons. Então dá. Então a questão 16, a massa 80 quilos. Já vou colocar o peso aqui, porque como é elevador, vai precisar saber o peso dele. Se a massa é 80 quilos, o peso vai ser 800 newtons, tá? Já coloquei direto, não falou nada que é 9,8, então a gente usa 10. Não falou, usa 10 na gravidade. Aqui diz assim, ele está num elevador que faz o que esse elevador? Desce verticalmente, claro que não é horizontal, né? Tem salto vertical, se é elevador vai descer verticalmente. Com ou sem aceleração? Com aceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado. Ele não me disse velocidade constante, ele me disse aceleração. Constante é porque está constantemente acelerando. Não é velocidade constante, é diferente. Então, como ele desce acelerado, qual é a regra do desce acelerado? O que tem mais força? Peso ou tração? Desceu rápido, força peso. Então, peso menos tração, M vezes A. Isso aqui é a nossa antiga força. Força é massa, aceleração, que é a lei de Newton. Ok? Muito bem. Peso ele não me deu no problema, mas ele me deu a massa corporal. A massa, o peso nada mais é do que a massa vezes a gravidade, que é 10. Então o peso aqui neste caso vai ser 800 menos a tração eu não tenho, porque toda vez que envolve elevador é exatamente isso que eu tenho que calcular. Então a tração eu não tenho. Qual é a massa dele? 80 quilos. Qual é a aceleração que ele deu no problema? Essa aceleração aqui ele deu, né? 2 metros por segundo ao quadrado. Então, no lugar do A eu ponho 2. Ah, professora, mas vai dar menos do lado de cá. Calma. Menos T vai ser igual a 80 vezes 2, menos o 800, que vai ser passado para o outro lado com o sinal contrário. Então, 800 é positivo, vem negativo. Já está resolvido o problema do sinal. Por isso, vocês não podem trocar a regra. Trocou aqui, deu erro no sinal. Se der erro no sinal, apaga, volta e inverte aqui, que com certeza você trocou a letra, tá? Então aqui, ó, menos T é igual. Qual a diferença de 160 para 800? 640. Negativo ou positivo? Negativo. Negativo. Então, menos 640. Vocês estão vendo que aqui acabou o problema do sinal? Menos de um lado, menos do outro, o que acontece? Se anula, vai virar mais. Também pode passar o T para o outro lado e esse para cá. Dá na mesma, tá? O T já vai positivo, o 160 vai negativo diminuindo. Como queiram, tá? Então aqui, T é igual a 640 newtons. Essa é a tração, então. Essa é a força exercida pelo carro, pelo elevador. Ok? Tudo bem? Tem alternativa? Não, né? Então, tração, 640 newtons. Muito bem, vamos para a segunda parte da folha agora. A segunda parte eu quero que anotem as questões que nós vamos fazer. Nós vamos fazer questões 3, 4, 6 e 7. Certo? 3, 4, 6 e 7. Eu vou apagar esse lado de cá, vocês já sabem a regra. Questões 3, 4, 6 e 7, que é o mesmo conteúdo. Muito bem, acompanha comigo ali, ó. Questão 3 agora não envolve elevador, tá? Não se preocupe. Questões 3, 4, 6 e 7, assim como as demais agora, é só você raciocinar, pensar que regra usa, se é força, se é peso, se é gravidade ou aceleração. Então vamos lá, questão 3. Determine a aceleração adquirida por um corpo de massa 2 kg, sabendo que sobre ele atua uma força resultante de intensidade 8 newtons. Força 8 newtons. Nem precisaria eu fazer essa, né? De oração. Fazer. Não sei cortar. Deixa eu cortar esse pedaço. Cheguei no meio, pô. Nós podíamos ter terminado de filmar e orar depois.
Tô filmando, tá certo. E aí, continuar. Bora. Tá, vai legal. Vamos lá então. Questão 3. Então ele me deu a aceleração, ele quer a aceleração, ele deu a massa e deu a força. Na verdade é só usar a regrinha, né? F igual a M vezes A. 8 é igual a 2 vezes A. Passa o 2 para o outro lado dividindo, achou A. Ok? 4 metros por segundo ao quadrado. Essas 4 eu vou fazer com vocês, porque tem algumas aqui que depois vocês fazem sozinhos, tá? Questão 4. Qual a intensidade, a direção e o sentido da força resultante constante? Então ele quer, a intensidade se chama força, né? Intensidade é força. Ele quer a direção e o sentido, mas termina de ler primeiro para vocês verem como já está ali a resposta. Da força para imprimir a um corpo de massa 5 kg uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Ok? Horizontal para a esquerda, ele já deu a direção e já deu o sentido. Vai continuar sendo horizontal para a esquerda, porque eu não estou fazendo força contrária. O problema não diz nada. Então, direção e sentido já estão no problema, ok? Então aqui, para calcular a força, você apenas multiplica a massa e a aceleração. É a mesma regra da lei de Newton. Normal, tá? Já está em quilo, tem que cuidar. A aceleração sempre virá em metro por segundo ao quadrado, nunca vai ter que transformar. Então aqui, a massa vezes A. Portanto, resposta 15 newtons, direção e sentido, horizontal para a esquerda, como já está escrito ali. Ok? Próxima questão, não é assim, vai para 6 agora, 6 e 7 que é o mesmo conteúdo. Questão 6. Agora vem a questão de peso. Quando fala gravidade é força-peso. Falou em aceleração, é força normal. Tá? Tem a força normal, força-peso, tem a tração quando envolve fio, e depois nós vamos estudar na próxima aula a força de atrito, que isso influencia no cálculo. Então aqui diz assim, ó, qual é a massa de um corpo cujo peso, então ele quer a massa em quilos, né, que fique bem claro, cujo peso no local de gravidade 9,8 é 196 newtons. 196, gravidade 9,8 metros por segundo ao quadrado, porque gravidade é um tipo de aceleração também, aceleração da gravidade, tá? Bom, a regra do peso é a mesma da força, só que em vez de A é gravidade. P igual a M vezes G, então vai ficar 196 é o peso. A massa eu não tenho, gravidade 9,8. Para eu deixar a massa sozinha, 9,8 passa dividindo. Ao passar dividindo, eu descubro a massa na mesma hora. 196 por 9,8 vai dar exatamente 20 quilos. Ok? Dependendo da gravidade de onde está a pessoa, a massa ela é alterada. Então tem gente que prefere morar na Lua, né? Para se sentir mais. Ok? Então 196, 9,8. No caso, o problema dando 9,8, você não pode usar 10. Você usa o que problema dele. Certo? E última para agora, então. Questão 7. Um astronauta com o traje completo tem massa de 120 quilos. Então é o seguinte, ele colocou todo o traje, foi na balança, 120 quilos. Porque aquela roupa toda é pesada. Tá, 120 quilos. Só que aqui não diz onde ele está, provavelmente esteja na Terra ainda. Tá? Pelo que diz depois. Aí diz assim, determine a sua massa e o seu peso. Tem diferença massa e peso? Tem. Massa, quilos. Peso, newtons. Então determine a sua massa e o seu peso quando for levado para a Lua. Se ele não foi levado ainda, ele está na Terra. Ninguém falou sobre o planeta aqui, então é Terra. Na Terra, a gente vai usar 10, caso o problema não diga 9 e 8. Tá? Então sempre use 10 para a gente poder falar a mesma língua. Mas aqui nem vai precisar. Porque ele pediu, na verdade, para a Lua. Quando ele for levado para a Lua, qual é a massa e qual é o peso dele? Uma pergunta. O indivíduo tem 120 quilos na Terra, contando com a roupa, tá? Na Lua, qual é a massa dele? Massa. Alguém engorda ou emagrece só de ir para a Lua?
Qual é a massa dele? Os mesmos 120 quilos. Então, assim, quando pergunta aqui a massa, na verdade é uma pegadinha, porque assim, a massa do indivíduo, se está aqui, dentro do elevador, na Lua, na Terra, a massa não muda, ok? O que altera é o peso, por causa da gravidade, que muda de lugar para lugar. Então, neste caso, a primeira pergunta já dá para vocês responderem. Qual é a massa dele na Lua? 120 quilos.